Bem, meus amigos, nós estamos começando aqui o nosso quadro de Cara com Alex e hoje nós temos um entrevistado fantástico. Eu sei que você de casa está com muita saudade dele, faz tempo que vocês não vê ele, mas ele não para, ele continua trabalhando, continua fazendo ao seu trabalho de uma maneira diferenciada e hoje para mim é uma honra mais uma vez estar falando com ele. Estou falando do Dr. Ângelo Sarti, que é médico ginecologista, obstetra e hoje também ocupando o cargo de delegado superintendente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Doutor Ângelo, tudo bem? Tudo bem, Alex, é um prazer enorme. Estava com saudade, realmente. Não, o pessoal também estava com saudade do senhor. É um prazer enorme estar falando com os seus telespectadores. Doutor Ângelo, quando não é todo dia que a gente tem a oportunidade de estar com o doutor Ângelo, a gente sabe que o doutor Ângelo é um homem que o que ele tem que falar, ele fala, ele não tem segredo não. Mas vamos falar um pouquinho sobre a parte que ele está ocupando hoje como delegado superintendente. Como que funciona a parte dos profissionais médicos? A gente sabe que às vezes os médicos não podem fazer uma propaganda, não pode ser homenageado. Como que o Conselho vê isso? Exato, Alex. Existe o Código de Ética Médica. E no Código de Ética Médica é estabelecido, só tem 10 artigos no Código que são direitos do médico. Os outros 118 artigos são deveres do médico. Então existe, dentro do Código de Ética Médica, a legislação ética, não é legal, a legislação ética. E o médico tem que exercer sua atividade obedecendo aqueles princípios éticos que estão no Código. Por isso que nas instituições, hospitais, secretarias de saúde, existe o médico diretor, existe o médico diretor clínico, diretor técnico, e quando uma instituição tem mais de 15 médicos trabalhando, tem a Comissão de Ética Médica, que é um braço do próprio Conselho de Medicina que está em loco na instituição. E essa comissão, quando algum paciente, quando a própria instituição, ou seja, quando uma pessoa tiver alguma reclamação, alguma denúncia a ser feita contra o profissional médico, nós só cuidamos da parte médica, ela pode procurar essa comissão de ética médica nos hospitais ou nas instituições que tem mais de 15 médicos trabalhando, e essa comissão vai receber a denúncia e, obrigatoriamente, vai dar uma resposta para essa pessoa. Caso ela não queira procurar a Comissão de Ética Médica na instituição, ela vai procurar diretamente a delegacia na nossa região. São 31 cidades que estão sob a nossa retaguarda. Ela vai procurar, então, a delegacia do Conselho Regional de Medicina, que, vou até olhar para não errar o endereço, né? É Rua Chile, em Ribeirão Preto, Rua Chile, 1711, sexto andar. A delegacia está aberta das 9 horas da manhã às 6 da tarde, e lá a pessoa, ou a instituição, ou a autoridade, pode fazer a denúncia e protocolar lá na delegacia. Como pode fazer, então, no local, desde que haja a Comissão de Ética Médica. Quer dizer, qualquer paciente que se sentir prejudicado com o profissional, ele pode chegar e procurar e protocolar lá a sua denúncia. É isso, doutor? E ele tem que se identificar. Não adianta fazer denúncia anônima. Não é denúncia caso de anônima, polícia, não é denúncia. Então, Verdade. por isso que a pessoa tem que ir, fazer a denúncia por escrito e se identificar. E aí ela vai ter toda a retaguarda do Conselho de Medicina. Por exemplo, o senhor sabe que hoje existe muito isso, eventos de homenagem, premiações ao profissional, porque nós entendemos que o médico, o dentista, o pediatra são profissionais liberais. E pelo que a gente sabe aqui, o Conselho Regional de Medicina
parece que não pode ter a homenagem pessoal. Como que um profissional poderia receber essa homenagem ou reconhecimento do seu trabalho? De que forma que poderia ser feito sem ele cometer, vamos dizer assim, um ilícito. Exato. Verdade. Alex, o próprio Conselho emite resoluções para determinados assuntos que vão se apresentando durante a evolução da própria sociedade. E para tratar do assunto da propaganda médica, o Conselho fez uma resolução específica, que é a 1974/2011, que tem os artigos, os tópicos, sobre todas essas possibilidades de o médico se apresentar na sociedade, em particular na mídia. Certo. Então veja, quando o médico for dar uma entrevista, ele não pode fazer propaganda particular dele, nem pessoa ele dele, do e profissional nem dele. quem está dirigindo a entrevista. Certo. Mas ele pode dar uma entrevista de benefício, de esclarecimento para a população. Certo. Então isso ele pode. E é lógico que quando ele vai participar de um programa que não tem essa característica de ser um esclarecimento para a população, ele não pode participar. Por quê? Porque se ele for taxado, por exemplo, o melhor ginecologista por quem? Eu gostaria de, todo médico que atende a gente falar, pô, doutor, o senhor é o melhor do mundo, a gente ouve. Em particular, você pode falar com uma pessoa. Não tem problema nenhum. Como você fala num restaurante para o garçom, a comida estava maravilhosa. Mas, para você falar para uma população, tornar público que aquele médico é o melhor ginecologista, tem que ter fundamento. E esse fundamento teria que ser uma pesquisa médica, científica, autorizada pelas instituições responsáveis, tá certo? E isso não acontece. Cada um expõe aquilo Mas que a acha gente melhor. sabe, por exemplo, a gente é cidadão, a gente sabe, você vai conversar com o pessoal aqui em Sertãozinho, por exemplo, você pergunta, a pessoa fala, fulano de tal para mim é o melhor médico. Fulano de tal. Então a gente percebe que existe, quer queira ou não, existe uma preferência popular por determinados médicos. Isso é o mérito dele. E quando a população reconhece isso, ele não pode ser homenageado porque a população o elegeu? Eu acho que só o fato da população estar reconhecendo, em particular, esse médico já está sendo homenageado. Porque a cada pessoa que uma pessoa se dirigir falando bem do profissional, ela está fazendo a propaganda do médico. Então, veja, o que ele não pode é ele participar de uma coisa onde ele vai ser taxado como isso ou aquilo. Agora, individualmente as pessoas, ninguém vai tirar o direito de uma pessoa, tanto falar bem como falar mal. Se fosse o caso, então, se as pessoas que às vezes não foi bem atendido ou não se entendeu como bem atendida e ela fizer uma crítica, como é que nós vamos proibir a pessoa? O médico que está sendo criticado, sim, ele pode eventualmente, se ele se sentir prejudicado, se ele achar que aquele comentário foi injusto, ele pode recorrer, como qualquer pessoa pode recorrer à justiça por uma calúnia, por uma difamação. Como cidadão, nós podemos procurar a justiça comum e fazer a queixa na justiça. Agora, qualquer entidade que faz a assistência médica, uma entidade que ela representa a parte da saúde, as entidades de convênio, elas podem ser reconhecidas também ou não? Não, por quê? Você vai ver que para uma entidade médica que trata de saúde, ela se registra no conselho e tem um diretor técnico. Então, vamos supor, o convênio X, para ele
poder ser aquele convênio, vender os planos e ter a sua participação, ele tem um diretor técnico e ele é registrado esse plano no Conselho de Medicina, cara, e quem assume a responsabilidade é o diretor técnico. Então, ao fazer um elogio ou uma participação que não seja as preconizadas pelo Conselho ao público, quem vai ser penalizado é o diretor técnico daquela instituição. Porque o Conselho, Alex, ele não tem a possibilidade, ele não pode, por lei, agir em outras classes. Ele pode só agir na classe médica. Então, veja, vamos ser mais claro, se um paciente não foi bem atendido porque o porteiro do hospital não atendeu ele bem, isso não é um problema do Conselho de Medicina. É um problema administrativo, de outras esferas. Agora, se o paciente reclama do atendimento médico, aí quem tem que tomar essa iniciativa é o Conselho de Medicina. E no caso das instituições, tem o diretor técnico, como tem o hospital. O hospital é uma instituição. Quem tem lá? Um diretor técnico médico. Então, quando o conselho vai conversar com aquela instituição, ele conversa através do diretor técnico, não é da diretoria administrativa. Bem, meus amigos, nós vamos ao intervalo e prometemos voltar semana que vem com a segunda parte da entrevista com o Dr. Ângelo Sasti.